aula de hoje, que vai ser a segunda parte, a segunda aula sobre programação inteira. Então, bom dia para todos que vejam isso à distância, não de forma síncrona também. Então, eu vou dar um breve resumo que nós fizemos na aula passada e depois essa aula vai ser somente, de fato, de formulação inteira. A primeira aula foi sobre a introdução de programação inteira. E essa aula nós vamos somente cuidar da formulação inteira. Isso é muito importante. Tem a mesma importância que no parte da programação linear, porque se eu consigo formular programas inteiros, então eu consigo jogar o programa no solver e resolver. Isso é provavelmente uma das habilidades mais úteis que vocês podem levar dessa disciplina, a habilidade de formular programas lineares inteiros. Isso pode ser muito útil porque é uma ferramenta universal para resolver problemas difíceis também, de otimização real e de otimização combinatória. Como resumo, eu tenho somente um slide, bem simples, que mostra novamente, mostra com eu, isso aqui, um programa inteiro, na forma pura, pelo menos. Isso aqui maximiza uma função linear das variáveis de decisão, sujeito a restrições lineares, exatamente a mesma coisa que programação linear, mas com essas chamadas restrições de integralidade. Então, as variáveis têm que ser integrais, têm que ser números inteiros. Então, x, nesse caso, é um vetor de n números inteiros não negativos. E o fato de ser não negativo não importa, pode ser também negativo, porque nós colocamos a restrição em vez de n. Sim, tanto faz. Fica mais. Eu uso isso porque é comum na literatura, eu acredito pelo menos, e também talvez eu coloco isso aqui, por manter uma certa simetria com os reais. Né? Programação linear seria a mesma coisa, só restrições de não negatividade nas variáveis, então R mais N. Mas também, como eu falei, o fato, né, isso é em forma normal aqui, mas não precisa ser em forma normal, em geral, né? Pode ser maior igual, menor igual, como sempre. E em geral, talvez eu coloque isso em uma outra cor, as variáveis podem pertencer aos inteiros, -2, -3, tanto faz. E aqui, obviamente, eles podem ser irrestritos, então eles podem pertencer às reais. Então é mais simples. Uma questão mais uma questão de apresentação, não tem nada fundamentalmente diferente. A complexidade do problema, com isso, se torna muito difícil. Enquanto a programação linear pertencia à classe P de problemas polinomiais. E como consequência também os algoritmos de solução que eu só mencionei rapidamente, mas nós vamos ver mais para frente, são fundamentalmente diferentes, mas fundamentalmente diferentes. Tem, então, digamos, o algoritmo exterior, o algoritmo principal, a abordagem principal tem exatamente nada a ver com o método simples. É completamente ou fundamentalmente diferente. Né? Isso tem grandes consequências em termos então, de complexidade, em termos de algoritmos. Mesmo sendo sintaticamente aqui, né, uma modificação quase trivial. Né? Mas é uma restrição para números inteiros. Como parêntese aqui, também, enquanto no parte da programação linear eu tinha uma certa dificuldade de argumentar que nós vamos fazer a otimização combinatória
que é otimização sobre conjuntos discretos de soluções, porque as variáveis foram reais. Então, esse conjunto de soluções, o espaço de soluções viáveis, né, num programa linear, vou colocar aqui no espaço de soluções viáveis com algumas restrições, não é um conjunto discreto. Mas o argumento fundamentalmente foi que soluções ótimas ocorrem nos vértices. Aqui, né? Ocorrem nos vértices. Isso é um conjunto discreto. Agora, na programação inteira, eu não preciso argumentar isso. E, por definição, um conjunto discreto. São os pontos na grade inteira, dentro das restrições. Então, a programação inteira, como rascunho, para lembrar, talvez eu coloco aqui do lado, programação inteira com algumas restrições. Não tem mais o interior das restrições, mas eu coloco uma grade inteira aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E todos os pontos no interior das restrições que caem nessa grade inteira são as soluções. Isso, por definição, é um conjunto discreto. Então, eu quero o máximo, aquela solução de variáveis inteiras que tem o maior valor aqui da função objetiva. Okay? Então, nós vamos ver formulação. De fato, eu vou querer apresentar uma série de técnicas de formulação com exemplos. Nós podemos ver como funciona isso. A primeira coisa é quase ainda a revisão da aula passada, mas é um pouquinho mais geral. Lembrando aqui, esse conjunto B que eu introduzia é somente os números 0 e 1. Então, se eu tenho variáveis x1 a xn, que são variáveis booleanos de 0 e 1 somente, então, essas variáveis na literatura também são chamados de indicadores, de vez em quando, porque eles indicam uma seleção, né? Selecionado 1 ou não, 0, né? Indicadores. Então, o uso da palavra indicadores ou variáveis booleanas, então que pertencem aos booleanos, que são os números 0 e 1, ou simplesmente explicitamente 0 e 1, é tudo a mesma coisa. Se tem esse tipo de indicador, então eu posso formular 3 restrições super elementares que nós fizemos no exemplo do problema na mochila na aula passada, mas limitado para 1, 2 ou 3 itens. Né? Mas se eu quero formular aqui que eu quero selecionar no máximo K desses itens, eu simplesmente vou somar a quantidade total. De fato, a expressão nos 3 é idêntico, né? Isso é basicamente o número de itens selecionados. Porque cada xi que é igual a 1 contribui 1 nessa soma. Cada xi que não foi selecionado, que é 0, contribui nada. Então, isso é o número de itens selecionados. E depois eu posso dizer que o número de itens selecionados é no máximo K. Ou igual a K. Então, exatamente K. Ou pelo menos K. Então, eu posso colocar menor igual a K, igual a K, ou maior igual a K no lado direito. Então, esse é um padrão muito elementar e muito simples, né, de seleção, mas é extremamente comum. Então, é muito recorrente. Então, isso é simples, tão simples que nem preciso decorar, posso reinventar na hora, mas é bom ver isso uma vez. Né? Isso é extremamente frequente em modelos. Então, essa é a primeira técnica de formulação na programação inteira, se vocês querem. Né? Porque eu enfatizei um pouquinho no início, porque nós temos mais 3 aulas de introdução e formulação. Se a única coisa que mudou é o domínio das variáveis, que foi real e agora inteiro. Porque as consequências para a formulação são grandes. Né? Esse tipo de padrão, nós vamos ver isso em outros contextos. Né? Isso vai
Ja, bom, vai ter outras técnicas que são um pouquinho mais complicadas, mas então essa primeira aqui, selecionar um conjunto discreto, selecionar pelo menos no máximo exatamente K de N itens. É simplesmente uma coisa que eu não posso fazer na programação linear, ok? Então, aqui tem um exemplo bem simples. Tem N cidades, quero instalar no máximo K fábricas. Eu quero minimizar o custo total de instalação. Instalação na cidade J entre 1 e N custa F de J. Então, como eu faço isso? Isso deveria ser super simples, é sempre fundamentalmente trivial, mas então eu poderia colocar uma variável de decisão, xi, se eu vou instalar instalar uma fábrica na cidade J, 0 caso contrário. Okay? Então, eu posso minimizar o custo total de instalação, eu vou minimizar somatório sobre todas as cidades candidatas, custo vezes fato de ser instalado ou não. Então, essa expressão aqui é o custo total. Que eu vou querer minimizar. Sujeito a. Não, eu não quero instalar. Eu quero instalar no fato, no máximo, K fábricas. Então, eu vou usar esse padrão que eu olhei lá em cima. Então, sujeito a somatório de todos os J é menor ou igual que K. E para ficar completo, então eu vou dizer que as variáveis são inteiras. Okay? Qual a solução ótima desse programa inteiro aqui? Porque eu chamei trivial, né? A fórmula só é trivial. Então, tem uma variável que é indicador, que diz instala ou não instala uma fábrica, minimiza o custo total, não pega mais que K. K times sum Fj. A solução não vai ser escolher as K mais baratas. Ok, sim, né? Algo assim. De fato, a minha formulação agora, eu vejo que a minha formulação tem um erro. Acho que eu já fiz essa pergunta uma vez nas notas, eu tenho que ver nas notas de aula, tem o mesmo exemplo, mas a princípio, sim, Fernando, o que tu está dizendo, eu queria dizer isso. Pega os carros mais baratos que tem. Só que eu fiz um erro aqui, eu falei que no máximo K fábricas, ok? Então é menor ou igual que K. Inclusive, eu posso instalar nada, né? Ok? Então, a solução ótima aqui, solução ótima, é todo mundo zero, custo zero. Se ninguém vai te forçar a criar uma coisa, então não cria, né? Sim, não, o que é isso aqui? A frente da restrição tem um somatório, sim, um somatório. As condições, que eu chamo as condições laterais, como quantificações, aqui sempre aparecem do lado, as condições laterais. Então, no, expressão e condição. Mas, então, essa formulação é mais que trivial, porque é trivialmente completamente zero, né? Instalar no máximo K fábricas não faz sentido. Eu deveria, talvez, colocar pelo menos K fábricas. E aqui seria um maior igual aqui, e depois se aplica o que o Fernando falou. Eu vou escolher as K mais baratas. Então, pega todos os FJ, vai fazer um sort em N log N, e pega os K mais baratos lá. E abre nessas posições. Isso aqui. Ok? Então, é sempre extremamente simples. Eu vou depois expandir a localização. Isso não é localização de facilidades. Né? Tem um problema na literatura que se chama localização de facilidades, que é aonde eu vou construir as minhas facilidades para atender os clientes, mas não é isso aqui. É só uma fatia trivial desse problema. Okay? Bom, vamos ver restrições lógicas. Isso é bem mais interessante. E aqui, de fato, isso é super bem mais interessante. Assim, explosivamente mais interessante. Combinatoriamente mais interessante.
eu posso formular restrições lógicas entre variáveis booleanas. Então, eu peguei aqui dois, x, y. Se eu quero dizer x implica y, eu vou simplesmente escrever x menor ou igual que y. Então, sempre se x é 1, y tem que ser 1 também. E caso x é 0, y pode ser 0 ou 1, tanto faz. Bem como na implicação. No caso x é falso, y pode ser qualquer coisa. Caso x é verdadeiro, y tem que ser verdadeiro. Então, a tradução de uma implicação, então, isso basicamente aqui é o domínio lógico, okay, né? Lógico. E aqui é o domínio da programação linear inteira. Essas são todas restrições lineares. É simples. Implicação é simples. Disjunção, disjunção também. Quer satisfazer pelo menos x ou y? Ok. X mais y maior ou igual que 1. Isso nós já fizemos no problema da mochila, então é de fato uma pequena generalização só. Nós falamos que tem que selecionar pelo menos o item 1 ou item 3. Isso foi x1 mais x3 maior ou igual que 1. Então, ou conjunção. Então, tem que selecionar x e y. Posso dizer que x mais y é 2. Mas isso é trivial, ok. Para variáveis 0 e 1, isso quer dizer x igual a 1 e y igual a 1. É fixo, né? Eu vou fixar para constantes. Isso normalmente não acontece. X ou exclusivo, y, isso já é mais interessante de novo, e x mais y igual a 1. Okay? Tudo isso eu posso afirmar diretamente. Frederico está falando que se eu quiser algo como x ou y, isso deve ser AND, tem como definir variáveis para representar o das duas outras variáveis? Sim, tem como. Porque, então, provavelmente eu vou pular diretamente para isso. Isso aqui é a afirmação direta de uma implicação. Okay? Tem outros conectivos lógicos, antes de responder essa dúvida. Tem outros conectivos lógicos, mas aqui bom, eu poderia colocar no-x ainda, que também é trivial. No-x diz que 1 menos x igual verdadeiro, ou seja, x igual a 0. Né? Isso também é trivial. Só para ter um conjunto. De fato, o conjunto já é completo. Mas, enfim, então, agora nós temos 5 conectivos assim, lógicos. Inclusive uma projeção para a negação da primeira variável. Temos dessas 6 que eu posso definir, fundamentalmente sobre 2 variáveis. Mas isso é suficiente para formular tudo que eu quero a princípio. Então, eu vou pular para esse slide aqui para responder a dúvida. Eu posso fazer a mesma coisa atribuindo o valor para novas variáveis. Então, aqui x, y e z são de novo variáveis booleanas, números 0 e 1. E agora, ao invés de falar x e y, ou x ou y, ou x ou exclusivo y, ou x implica y, eu quero atribuir o valor para uma nova variável. Então, o valor da conjunção, disjunção, negação e implicação nesse exemplo é atribuído. Aqui tem algum erro. Não, ok, bom, eu usei esse x aqui, z como variável resultante por alguma razão, por alguma inconsistência, basicamente. Né? Então, isso é possível também. Isso, imagino, responde à dúvida. Antes de ver por quê, deixa-me comentar que isso é muito, por isso chama explosivamente poderoso. Né? Então, com isso eu posso formular tudo e qualquer restrição que eu consigo formular na lógica proposicional. Okay? Então, lógica proposicional, ok? Está incluído na programação inteira. Tudo. Eu tenho os conectivos, um subconjunto completo de conectivos,
eu tenho afirmações ou proposições elementares, representadas por variáveis, x, y, z, etc, etc. Proposição verdadeira, falsa. E depois eu posso qualquer afirmação em cima das proposições elementares que eu possa expressar em lógica proposicional, eu posso expressar na programação inteira também. E a tradução é meio mecânica. Tem essa tabela aqui e essa tabela lá. E o resto, então eu poderia escrever um programa que pega qualquer afirmação e traduz. Okay? Nós vamos talvez ver isso fazer no exemplo do Frederico já, mas eu queria explicar, talvez através de 2 exemplos, essa tabela. O primeiro vai ser o mais simples, o mais trivial. Acho que é simples de ver que se eu quero atribuir a negação de y a uma variável x, eu simplesmente vou pegar 1 menos y. Eu posso ver isso assim, porque caso y é 0, 1, 1 menos y é 1 e 0. Então, isso é exatamente a negação do y. A negação do y, que vai ser o meu x. Eu faço uma tabelinha de verdade. Para as demais, eu posso fazer a mesma coisa, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Então, uma maneira de ver a verdade dessas restrições aqui é simplesmente, então, eu vou pegar, por exemplo, aqui a conjunção. Então, você pega x e você pega y e z. Desculpa. Então, eu tenho duas restrições. Uma que diz x tem que ser maior ou igual que y mais z menos 1. Y mais z menos 1. Então, tem que ser maior ou igual que menos 1. 0, 0, 1. Okay. E a outra está dizendo que x é menor ou igual que y mais z dividido por 2. Então, y mais z dividido por 2. Então, isso me dá 0, 1 meio, 1 meio e 1. Okay? Agora, quais as opções para o meu x? Então, aqui tem que ser entre menos 1 e 0, mas x é uma variável 0, 1, então tem que ser 0. Aqui tem que ser entre 0 e 1 meio, mas x é uma variável 0, 1, então vai ter que assumir 0. Aqui também. E aqui tem que ser entre 1 e 1, então vai ter que assumir 1. Logo, x é a conjunção de y e z, de fato. Okay? Então, essas duas restrições aqui, restrição 1 e restrição 2, são capazes, em termos, em restrições lineares, capturar a ideia da conjunção. E a mesma coisa funciona para o resto. Disjunção e implicação, por exemplo, também funciona. Isso funciona também para o exclusivo, se você quer fazer. Mas isso não tem a minha tabela, mas você poderia tentar fazer. Então, para todos os outros conectivos que vocês podem imaginar, também tem restrições lineares que formulam isso. Okay? E depois eu posso aplicar isso repetidamente para construir coisas mais complicadas. Okay? Eu vou talvez fazer isso num exemplo, mas eu queria parar aqui um pouquinho, porque isso de fato é uma coisa muito, muito, muito importante. Isso vai muito longe. Isso precisa, acho que, imagino que assim, no papel aqui, faz sentido. Eu posso verificar por tabelas, mas não subestimam o poder dessa coisa. É toda lógica proporcional. Alguém se lembra da disciplina? Isso no primeiro, no segundo semestre? Já não sei mais. Segundo semestre, talvez. Então, vocês talvez lembrem dessas coisas que eu consigo formular com lógica proporcional. É extremamente poderoso. Precisa um pouquinho de prática na formulação. Nós vamos ver alguns exemplos. Mas eu posso fazer muita coisa. Eu, numa estimativa,
totalmente out of the blue, sem, sem fundamento nenhum, eu diria que provavelmente vocês conseguem entender pelo menos um terço dos modelos assim típicos, ou talvez um pouquinho mais, com restrições lógicas desse tipo. É muito, muito, muito comum, é extremamente comum. Então, ok, talvez eu faça isso num cantinho aqui para ver um exemplo. Aqui, então, o Frederico falou que então, se eu quero algo como x ou y e a e b, então agora sim, né, eu queria, se eu quero afirmar isso só, eu poderia introduzir uma variável, não sei, z1, que recebe o valor x ou y, e uma variável z2, que recebe o valor a e b, e aqui eu vou traduzir de acordo com a tabela. Eu não vou expandir isso agora. E depois eu afirmo Z1 e Z2 só. Então isso seria como afirmação. Eu só falo que C1 e Z2 tem que ser verdadeiro. Alternativamente, eu poderia atribuir o valor de verdade da conjunção de C1 e Z2 a uma nova variável Z. E aqui eu vou ter que usar essa tabela novamente para fazer isso. Então, isso dá duas restrições lineares aqui, duas restrições lineares aqui, mais duas restrições lineares aqui. Então, com 6 restrições lineares, eu consigo formular isso. E qualquer outra coisa mais complicada também. Ok? Bom, então, isso é muita coisa. Então, eu vou querer ver 2 exemplos. De fato, nós vamos ver aqui, talvez isso é interessante, isso é um problema da própria pesquisa operacional, então é um problema então isso é o problema de localização de facilidades. Então talvez eu vou olhar a parte superior primeiramente. Aqui tem uma série de clientes e tem, nesse caso, duas fábricas que posso instalar. Então, eu poderia instalar as fábricas, por exemplo, aqui e aqui, como eu fiz no exemplo aqui embaixo. E depois eu tenho que atender os clientes. Então, os clientes assim, vamos chamar 1, 2, 3 e 4, são atendidos pela fábrica 1. E os clientes 5 e 6 são atendidos pela fábrica 2. E todo cliente tem que ser atendido. Então, diferente do nosso exemplo trivial do início, né, que eu poderia construir nenhuma facilidade, aqui eu vou ter que construir pelo menos uma para atender todos os clientes. O objetivo aqui é minimizar o custo de atendimento e o custo de abrir as facilidades. Então, eu tenho, no máximo, nesse caso mesmo, K facilidades. Daí vem eu sou o no máximo da formulação anterior. Só que na formulação anterior não faz sentido. Né? E tem um custo para construir uma facilidade na cidade J, que é o FJ. Mesma coisa que antes. Então, de fato, aqui eu dei nomes de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas aqui tem 7 e 8 também, onde construir as facilidades. E depois tem o custo de atender o cliente I em alguma das N cidades pela facilidade instalada em J, qualquer das cidades também. Esse custo é dado também, vai ser CJ. Okay? Objetivo? Minimizar custo total de construção e atendimento.
E agora eu posso ver que isso faz mais sentido. Primeiramente, eu preciso atender todo o cliente, então eu preciso necessariamente construir uma facilidade. Poderia construir somente uma, ela atende todo mundo. Ou eu vou construir, como no exemplo, duas. Aqui, obviamente, isso nesse caso, talvez em distâncias euclidianas, custa menos. Se o custo é proporcional à distância, por exemplo. Mas poderia ser qualquer coisa. Como eu posso formular isso, então? Aqui é um pouquinho mais... um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais interessante também. Uma coisa que eu posso fazer, de fato, eu pego as variáveis que eu já tinha. Né? Caso eu vou construir uma facilidade na cidade, é 0, caso contrário. Então, essas variáveis x já existiam, que diz onde eu vou construir. Com isso, eu posso formular um modelo parcial. Né? Eu posso minimizar, então, o custo total da construção, sujeito a restrições do número de facilidade. Okay? Esse modelinho aqui é, de fato, a fatia do modelo que eu tinha anteriormente. Mesma coisa, acho. Onde é? Aqui. Isso mesmo. Então, a nossa forma simples. Só que agora eu preciso mais coisa. E mais coisa que eu preciso, não sei se isso está claro, a segunda decisão fundamental que eu preciso fazer é quem atende quem. Okay? Então eu vou dizer, eu vou introduzir uma variável yj, que é igual a 1, caso a cidade I é atendida pela facilidade na cidade J. E 0 caso contrário. Questão de atendimento. E agora eu posso aumentar o meu modelo. Primeira observação, cada cliente é atendido por exatamente uma cidade, uma facilidade. Então, para toda cidade que eu tenho, somatório dos yj sobre todo j, isso é o número de atendimentos por facilidades. É exatamente 1. Certo? E aqui vocês vejam duas restrições de seleção. Né? Exatamente 1, no máximo 1, que nós falamos antes. Eles são simples, de forma isolada, mas eles aparecem com certa frequência depois nesses modelos. Okay? Então, eu tenho atendimento, eu tenho... então, isso garante, eu coloco isso aqui, né? Garante que cada cliente é atendido exatamente uma vez. Isso garante, no máximo, K facilidade. Okay? Com essas variáveis, eu posso introduzir custo também na função objetiva já. Então, eu vou somar sobre todos os pares de cidades IJ, custo de transporte IJ vezes YJ. Okay? E aqui na função objetiva, eu já tenho o custo total. Okay? Nesse modelo, falta uma coisa. Vocês conseguem ver o quê?
Ok, aqui tem uma dúvida primeiro, então vamos ver isso. Como é um programa de minimização, nós poderíamos definir o maior igual que 1. Sim, o menor igual que 1 não funcionaria. Eu espero que todo mundo veja isso, porque se eu falo menor igual que 1, como os y e j têm custos na função objetiva, a tendência é zerá-los, bem como os x. Então, se não tem restrição que segura para 1, vai ser zero. Então, se tem y e j menor ou igual que o somatório dos y e j menor ou igual que 1, todo mundo vai ser zero. Com o resultado que ninguém vai ser atendido, que não quer. Mas maior ou igual que 1 vai funcionar. Sim. Eu vou permitir o atendimento duplo ou triplo, que supostamente custa mais. Então, na otimalidade, com maior ou igual que 1, eu vou ter somente 1. Qual a condição para essa afirmação ser verdadeira? Qual a condição aos custos para essa afirmação ser verdadeira? A afirmação que maior ou igual que 1 também funciona. Se tu tens custos negativos, isso não é verdade. Então, os custos têm que ser não negativos para essa afirmação ser verdade. Então, se tu quer colocar aqui um maior ou igual que 1, tu precisa que os custos são não negativos. Tal que na otimalidade, cada cliente é atendido exatamente uma vez. Se o custo de atendimento é negativo, isso é muito bizarro, talvez, mas é só números, não? Eu posso fazer o que eu quero. Se o custo de atendimento é negativo, tem um incentivo de atender. Eu vou atender todos, de todas as cidades possíveis. Mas normalmente, então, o custo de atendimento e o custo de construção, obviamente, é não negativo. Okay. Bom, mas então nós temos isso. Eu vou desfazer isso aqui. Eu vou ficar com igual 1, que também é ok. Mas a dúvida ainda é, o modelo está completo, assim, ou falta uma coisa? Aqui vale a pena esperar uns segundinhos. Eu posso fazer essa pergunta de outra forma também. Qual seria a solução ótima nesse caso? Se eu vou rodar esse modelo só, como está? Minimiza aquela função objetiva sujeita a essas duas restrições. Qual a solução ótima? O que vai acontecer? Se eu vou resolver esse modelo, o que acontece? Ok. Caso o YJ fosse dado a entrada, a adjacência entre cidades, e você tivesse essa resta não tem solução de usar maior, mas tem que se usar maior igual que 1. Ok. Isso é uma outra coisa ainda. Sim. Não. Sim. O meu modelo aqui é. Então, a adjacência entre cidades poderia ser dado. Isso vai complicar o modelo um pouquinho. E é possível que o modelo fique infactível nesse caso. Mas, por exemplo, tem uma cidade que é adjacente a ninguém. Então, eu não posso garantir igual 1. Mas depois eu também não posso garantir maior ou igual que 1. Então, isso não é o problema de entre igual 1 e maior ou igual que 1. Mas o modelo aqui é que toda a cidade, aqui eu vou colocar isso aqui, toda a cidade, se eu vou construir uma fábrica, se eu vou construir uma fábrica aqui, ok, essa cidade poderia atender todos, potencialmente. E se eu vou construir aqui, poderia atender todos. E se eu vou construir aqui, poderia, a princípio, atender todos. Então, o grafo implícito aqui é completo. E tem custos de atendimento entre todo par. Para todo I entre 1 e N para todo J. Né? O grafo, então, a adjacência é completa. Todo mundo consegue atender todo mundo. Que não é, fora, assim, que é relativamente prático, ok?
Você vai construir aqui em Rio Grande do Sul, não sei, Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, centros de distribuição, eu posso atender todo mundo, né? Mesmo, não sei, whatever, São José dos Ausentes, eu posso atender Pelotas. Custa muito, talvez, não faz sentido, mas eu posso. Então, essa matriz potencialmente completa, mas os custos, em alguns casos, podem ser muito, muito grandes. Mas então o modelo vai ter que lidar com isso na solução. Não tem problema. Mas esse modelo aqui tem mais uma falha fundamental. Eu queria treinar o olho de vocês, porque isso vai acontecer com uma certa frequência. Eu posso ver isso de formas diferentes. Primeira observação que eu posso ver. Okay? Tem um conjunto de variáveis x, azul, e algumas restrições que falam sobre as variáveis x, os azuis. A única azul aqui, de fato, essa aqui. Eu tenho um conjunto de variáveis y aqui. Tem uma série de restrições das variáveis y. Okay? Mas não tem nenhuma coisa que vincula as variáveis x e y. Okay? Não tem vínculo entre as variáveis. Eu posso decidir, dá para resolver exatamente isso. Eu posso resolver isso de forma independente. Esse modelo aqui, como está, pode ser separado em dois. Tu minimiza isso e tu minimiza aquilo. Ok, não tem vínculo entre as variáveis. Eu posso decidir nos y o que eu quero, satisfazendo as restrições dos y. Eu posso decidir nos x o que eu quero, satisfazendo a restrição dos x. O mini distributivo talvez é demais, mas caso eu possa fatiar o meu modelo em um conjunto de variáveis x com as suas restrições e um conjunto de variáveis y com as suas restrições, sim. Eu posso decompor o modelo em dois. Mas o modelo azul, eu já sei, a solução ótima é zero. Faz nada. Constrói nada. Isso foi o nosso modelo de brinquedo de antes. E aqui, qual a solução ótima do modelo verde? Aqui não pode ter zero, tudo. Porque no modelo verde, eu exijo que todo mundo é atendido. Exatamente uma vez. Mas então todo mundo vai selecionar o centro de atendimento mais barato. Que muitas vezes é na própria cidade. Né? Se eu assumindo, né? Vamos assumir aqui nos custos, isso muitas vezes é satisfeito que o custo I igual a zero. Atender na própria cidade é zero. O epsilon, uma coisa bem pequena. Se isso acontece, a solução dos dois modelos seria o seguinte, eu vou usar isso, não, eu vou usar isso aqui, eu vou fazer isso aqui em cima. A solução dos dois modelos é assim. Constrói nenhuma facilidade e todo mundo atende si mesmo. De custo epsilon. Isso é a solução ótima desse modelo. Porque esse modelo tem um erro fundamental. Não vincula as variáveis x e y. Mas eles são vinculados. Porque x decide se tem uma facilidade. Tem uma facilidade numa cidade. E y diz que a cidade I é tangida pela facilidade na cidade J. Mas para poder atender, é preciso construir uma facilidade. Ou seja, de forma que, caso y e j é verdadeiro, então x j tem que ser verdadeiro. Se alguém quer atender a cidade I pela facilidade construída na cidade J, tem que construir na cidade J. Isso é uma restrição lógica, uma implicação. Em termos lineares, né? O Frederico colocou isso no chat já. E y e j menor ou igual que xj. Isso aqui. Isso é o vínculo das variáveis. Porque eles não são independentes, essas variáveis. Uma decisão depende da outra.
E isso eu vou ter que colocar no modelo, vai fazer um modelo um pouquinho maior. Tem um número quadrático, n ao quadrado. Tem θ de n ao quadrado restrições aqui. Dessa forma. Dá para fazer de forma diferente também, mas isso é uma possibilidade. De resolver essa questão, ok? Com esse conjuntinho de restrições, o modelo tá correto. E resolve o problema da localização das facilidades, ok? Isso é um ponto muito sutil e importante, mas eu queria, só para repetir isso novamente, treinem o olho nessa coisa. Caso tem dois subconjuntos de variáveis, com as suas restrições correspondentes, não tem mistura em nenhuma restrição dessas variáveis, eles são separados. Então, eu posso decompor o modelo em dois e resolver de forma separada. Normalmente, isso indica um erro de modelagem. Okay? E para enxergar isso, eu não preciso entender o modelo. Eu não preciso das explicações que eu peço nas provas. Me explica qual variável, me explica qual restrição. Eu só posso ver meramente sintaticamente. Okay? Para enfatizar isso novamente, vou pegar um cantinho aqui, né? Em termos, então, bem, isso é super importante, é extremamente recorrente. Então, você tem maximiza Cx mais Dy, dois conjuntos de variáveis, sujeito a Ax mais... bom, eu vou fazer de outra forma. Eu tenho uma grande matriz A vezes os dois vetores x e y junto menor ou igual que A1B. Ok, isso seria a forma normal. E aqui poderia ter qualquer tipo de restrição sobre x, sobre y, os dois. Mas se isso decompõe uma estrutura de blocos, aqui tem um A e um B vezes x e y, então aqui tem zeros. Então eu vou ter simplesmente, isso é, digamos, menor ou igual que o primeiro e a segunda parte, B1 e B2. Isso decompõe em AX menor ou igual que B1 e BY menor ou igual que B2. Aqui eu posso ver também. Tem um conjuntinho de restrições para as x, tem um conjuntinho de restrições para as y e tem vínculo nenhum. É uma estrutura em blocos aqui. E na função objetiva todo mundo é separado anyway. Né? Então, agora decompõe em dois. Maximizar isso é a mesma coisa que maximizar Cx sujeito a Ax menor ou igual que B1 e maximizar Dy sujeito a By menor ou igual que B2. E isso pode acontecer, mas normalmente um modelo único não acontece e normalmente então indica erro de modelagem, falta de vínculo entre as variáveis. Tem uma parte das variáveis de decisão que é independente do outro parte das variáveis de decisão. Se isso não é um erro na modelagem, vocês podem ficar muito felizes porque vocês encontraram uma decomposição do problema. E vocês podem resolver dois problemas menores, que vai ser muito, muito mais eficiente, particularmente na programação inteira. Okay? Tem mais um último comentário aqui, que eu vejo também aqui no comentário do Frederico. Eu coloquei essas restrições aqui. Alternativamente, eu poderia ter colocado que o somatório sobre todos i, y e j menor ou igual que xj. Isso também funciona. Porque caso xj é zero, não tem fábrica lá, eu posso atender nenhum cliente pela cidade j. Então, todo somatório tem que ser zero também. Caso x, sim, por exemplo, isso não funciona caso x j é 1, sim. Aqui eu tenho que colocar n vezes xj. Assim que está correto. Okay. Então, caso xj é zero, o somatório vai ser forçado a zero.
caso x já tem 1, o somatório tem que ser menor ou igual que n. Que é verdade. Okay? Então, isso para todo j em n funcionaria também. E notem que agora eu só tenho θ de n restrições. Aqui tem duas formulações alternativas. Esse é o comentário que eu queria fazer. Tem duas formulações alternativas que são diferentes em número de restrições, mas o espaço de soluções é idêntico. Porém, isso vai ser importante depois, o espaço das relaxações lineares dessas duas formulações é diferente. E uma dessas duas formulações é muito melhor que a outra. Isso é uma coisa que não acontece na programação linear, mas acontece na programação inteira. Okay? Nós vamos voltar para esse exemplo, ver, de fato, quais das duas formulações é melhor e por quê. Mas, no momento, para os fins de formulação, tem essas duas formulações alternativas, então, A ou B, e as duas funcionam para formular esse problema. Okay? Bom, então, isso é localização de facilidades, ok? Bom, então, esse é um problema, assim, bem interessante. A formulação já é interessante, vocês vejam ingredientes como seleção tipo 1, né, seleção tipo 2, implicação lógica, mas três ingredientes quase triviais já dá uma sopa bem interessante para formular dessa forma aqui, né? Então, o modelo já não é completamente trivial. Então, eu consigo, com esses ingredientes simples, consigo construir modelos bem interessantes. Okay? Nós vamos pegar a lógica proporcional e construir um modelo para Max Tressage. Agora, para ver que eu consigo com a lógica proporcional, né, eu falei que tem grande poder expressivo, digamos, a lógica proporcional, então eu deveria poder formular problemas fundamentalmente lógicos. E o Max Tressage é um problema bem diferente, um problema de transporte e construção do problema da localização de facilidades. Né? Max Sachs, vocês têm uma fórmula em forma normal conjuntiva, então ela depende de variáveis x1 a xn booleanas, é simplesmente a conjunção de m cláusulas, e cada cláusula, no max 3 Sachs, né, só tem 3 literais, L1, L2, L3, para todo i entre 1 e m, aqui. E cada literal vai ser ou uma variável, ou a negação de uma variável. Né? Essa é a definição de um literal. Ok? E quero encontrar a atribuição que maximiza o número de cláusulas satisfeitas. Isso é o max 3 Sachs. Então, exemplo, φ igual, não sei, x1 ou x2 ou x3, primeira cláusula, e, não sei, não x1 ou não x2 ou não x3. Qual seria uma solução ótima aqui? Que maximiza o número de cláusulas satisfeitas. Então, maximiza o número de cláusulas verdadeiras. É preciso uma atribuição de valores de verdade para x1, 2 e 3. Que maximiza o número de cláusulas satisfeitas. x1, XOR, x2, x3 qualquer. Sim, por exemplo. Né? Então, verdadeiro. Isso é verdadeiro aqui. Isso já torna essa cláusula verdadeira. E aqui eu coloco um falso. Então, para x2, falso. De fato, então, não. Vamos fazer assim. Falso para x2, tal que não x2 é verdadeiro. E aqui essa cláusula é verdadeira. E aqui é don't care, essencialmente. Né? Então, o número de cláusulas satisfeitas seria 2. Só tem duas cláusulas. Então, é a solução ótima. Uma solução ótima. Né? Então, o Max 3 Sachs é uma variante de otimização do problema de satisfabilidade do 3 Sachs. 3 Sachs só pergunta se tem uma atribuição que satisfaz a fórmula toda, ou seja, todas as cláusulas. E aqui eu quero maximizar.
Então, se a solução do max 3 sat é M cláusulas ficam satisfeitas, então a fórmula é satisfativa também. Senão, ela não é satisfativa, mas eu vou ganhar o maior subconjunto de cláusulas que são satisfativas, fundamentalmente. Isso é o problema. Qual a complexidade do problema? Temos P, NP, P-space, exp, 2exp, recursive, enumerable, outra coisa. MP complete. Né? O problema é MP completo. Sim. Então é um problema difícil também. Mas talvez como não tenho isso no slide, não. Talvez como reflexo para treinar os nossos reflexos aqui é um problema fundamentalmente de lógica proposicional. Né? Eu tenho uma série de variáveis, 0 e 1, x. As literais são as variáveis ou a negação das variáveis. E cada cláusula é a disjunção de 3 literais. Isso parece absolutamente o que eu fiz aqui nessa tabela de operações lógicas. Atribui simplesmente um valor de verdade para toda cláusula. Então, treinando o reflexo, eu deveria chutar que isso dá para formular de forma bem simples, usando essa correspondência entre operações lógicas e formulações lineares. E de fato é assim, né? No domínio lógico, eu tenho variáveis booleanas, então variáveis booleanas x1 a xn. No domínio da programação inteira, eu vou então simplesmente usar variáveis x1 a xn que são 0 e 1. No domínio lógico, eu tenho literais L e J, que nós falamos que é uma variável xk ou a negação de uma variável xk. Eu vou definir aqui variáveis auxiliares, também, L e J, que carregam o valor de verdade, que vai ser o xk ou 1 menos xk, em função da entrada. Depois tem cláusulas, CI, que vai ser LI1, ou LI2, ou LI3. Aqui, para não pensar muito, para 3 seria mais interessante ter uma forma de atribuição direta do tipo X. Nós vamos chegar lá, talvez. Eu queria enfatizar num primeiro momento a mecânica da tradução. Então, para fazer isso, eu vou introduzir uma variável auxiliar, CI, que é 0,1, que pega o valor de verdade da iésima cláusula. E como eu vou definir esse CI? Eu vou definir CI igual, digamos, ZI ou LI3. LI3 é uma variável que eu já tenho, ZI é uma nova variável auxiliar que eu vou introduzir também, e o ZI vai ser LI1 ou LI2. Então eu faço um 3-address code. Aqui eu vou decompor como uma assembler aqui a minha formulação mais longa em coisas mais elementares. E agora eu posso traduzir isso em restrições. Então eu lembro que CI vai ser maior ou igual que ZI mais LI3 dividido por 2. CI vai ser menor ou igual que, posso pegar essa outra tabelinha, onde é menor ou igual que o somatório. Ok, vai ser menor ou igual que o somatório dos dois. Então, se os dois é o 0, vai ser forçado para 0. Se um dos dois é 1, vai ser forçado para 1. Okay? Isso é a tradução da primeira parte. E a segunda parte é igual. O ZI então é maior ou igual que LI
1 mais Li é 2, dividido por 2. E o Zi também é menor ou igual que a somatória de Li1 e Li2. Okay? Com isso, eu tenho a formulação. Então, essa é a tradução mecânica, usando a nossa tabela. E eu posso agora ir para lá e contar o número de cláusulas satisfeitas. Então, eu quero maximizar o número de cláusulas satisfeitas. Então, a formulação completa seria maximiza somatório sobre todos I entre 1 e N, CI, sujeito A. Sujeito às restrições 1, 2, usamos outra coisa. Sujeito às restrições 1, 2, 3 e 4. 1 a 4. Aqui. Com uma definição aqui, e sujeito a assim, essas definições aqui. 5 ainda é preciso definir as variáveis auxiliares que representam as literais. LJ igual a xk ou LJ igual a 1 menos xk. Que eu poderia eliminar também para substituir, mas então fica mais simples dessa forma. E depois as restrições de domínio. Então x1 a xn pertencem aos 0 e 1. Okay? Então isso aqui é a formulação do Max Tresati. Derivado diretamente pela tabela aqui. Eu usei para disjunção, onde eu usei isso aqui da disjunção. Isso não foi particularmente elegante, porque nós fizemos, eu quase posso fazer uma tradução automática dessa coisa, mas funciona. Eu tenho uma formulação do Max Tresati, posso jogar no solver e ele vai resolver para mim. Ele não vai resolver ruim, assim, com 20, 30 variáveis, talvez, eu não sei. É difícil chutar nesse caso. Vai resolver bem. Que já seria um espaço de busca de 2 na 30, mais ou menos. Né? Que não quer dizer que isso define a complexidade, mas nós sabemos que Max Tresati é MP completo. Obviamente tem SAT solvers que são muito mais eficientes. Então, isso não seria método de escolha para resolver. Um problema mais fundamental, bem conhecido, bem trabalhado, tem coisa melhor, mas com algumas variantes que o solver normal não trata, se coloca mais restrições, talvez já fica interessante como primeiro protótipo. Não custou muito formular esse modelo. E depois eu posso traduzir isso quase literalmente para o solver resolver, mas isso é sempre o mesmo tópico que eu vou repetir aqui. Agora, para mostrar mais uma simplificação, que é um pouquinho mais inteligente, que é essa tradução mecânica. E veja que no chat também foi para Tresati seria mais interessante ter uma forma de atribuição direta do tipo x igual a ou b ou c. E de fato, nesse caso, dá para fazer isso, para pensar um pouquinho. No seguinte sentido, então vamos fazer uma pequena simplificação. Eu estou maximizando aqui somatório de todas as cláusulas. Logo, sem restrição nenhuma, o estado natural de toda variável 1 já. A função objetiva, seta variáveis igual a 1. Automaticamente. Se não tem restrição que segura em 0, toda cláusula vai ser, toda variável que corresponde com uma cláusula vai ter um valor 1. Okay? Então, eu não preciso restrições que dizem, que forçam restringir variáveis a serem 1. Isso vai ser automaticamente feito pela maximização. Então, se eu vejo essas duas coisas aqui, está sobrando só que o CI é menor ou igual que ZI mais LI3, mas o ZI
é menor ou igual que Li1 mais Li3. Então, isso é o CI essencialmente é menor ou igual que isso aqui. E de fato, isso é de fato, isso aqui, a parte da esquerda, a parte da direita, é uma única restrição que eu posso jogar aqui. Então, isso poderia ser a restrição, digamos, 6, nesse caso, que substitui todos 1 a 4. Isso seria uma forma de atribuição direta do tipo x igual a A ou B ou C, no contexto de maximização só. Porque essa restrição está dizendo, caso L1, L2 e L3 é zero, nenhum dos literais é satisfeito, a cláusula tem que ser zero também. E nos todos os demais casos, não tem restrição. Ou seja, a maximização vai, obviamente, selecionar a cláusula e setar igual a 1. Então, com essa simplificação, eu vou fundamentalmente chegar nesse modelo aqui, que tem no próximo slide. Maximiza, isso está errado ainda. Maximiza somatória, eu usei Cs minúsculos aqui, isso vai ser para tudo I entre 1 e N, CI menor igual que Li1, Li2, Li3, e aqui a definição das literais LJ, em função do que aparece, isso também está errado. Ok. Em função do que aparece na fórmula, e basicamente isso. Okay, então, muitas vezes, você tem uma certa direção, isso vale para toda a tabela aqui em cima. Você tem uma certa direção da função objetiva, muitas vezes eu posso cortar a metade, vamos uma cor em cima disso, a metade dessas pares de restrições aqui. Porque um dos dois lados, uma das duas restrições não é necessário. Então, nós vamos fundamentalmente ter isso aqui. Então, isso é fundamentalmente, com as variáveis auxiliares, LJ ainda, que poderia eliminar, posso substituir aqui dentro. Então, fundamentalmente, eu vou precisar só uma restrição. Então, para ver de novo para uma fórmula nossa que diz x1, x2, ou não x3, e x4 ou x2 ou não x1. Essa formulação vai ser essencialmente maximiza C1 mais C2 sujeito a C1 não igual que x1 mais x2 mais 1 menos, que coloquei aqui, mais 1 menos x3, e C2 é menor ou igual que x4 mais x2 mais 1 menos x1. Okay? Substituindo os literais. Tem duas restrições aqui. Esse é o modelo que eu tenho aqui. Okay? Faz sentido? Isso aqui, Maxat? Então, só para dizer isso de novo, não subestimam o poder dessa coisa aqui. Seleções, proposições lógicas, eu posso fazer muita coisa. Não vai ter tempo agora, eu queria mostrar mais uma coisa no final, mas qualquer tipo de problema que vocês talvez conhecem de algoritmos de complexidade, conjunto independente máximo, clique máximo em grafos, você pode pegar um dos 21 problemas incompletos do CARP, do artigo de 76, 78, uma coisa assim, né? Dá para formular com essas técnicas diretamente. Okay? Então, isso é sem grandes problemas. Então, o poder expressivo, a abrangência, o reach dessas formulações é relativamente grande. Bom, e nós vamos ver no laboratório. Tem alguns, tem muitas, nós vamos ter mais alguns exemplos de formulação. Sudoku, aliás, né? Quem gosta de resolver Sudoku, é simples de formular e vai resolver em 10 milissegundos. Qualquer um. Então,
não é completamente trivial de formular, um pouquinho mais. Isso seria um exercício interessante. Eu coloco isso aqui. Exercício Sudoku. Formula, resolve. Dá para fazer. Só essencialmente restrições lógicas. Caso tenha um aqui, não pode ter um lá, etc. Okay? Então, isso também é possível. Mais duas coisas simples no final. E hoje eu provavelmente vou conseguir ficar dentro do tempo. Okay? Custo fixo. Isso volta mais para modelo econômico, modelo de produção, esse tipo de coisa. Um custo fixo é simplesmente aqui, se não vou produzir nada, então não custa nada, mas se eu vou produzir uma certa quantidade X, aqui, de fato aqui, vai ter um custo fixo C, e depois custos lineares em termos de número de itens produzidos. Isso é um custo fixo. Essa função do custo fixo, então, não é linear nesse ponto aqui. É linear tudo aqui, mas aqui esse ponto está excluído e eu tenho ponto zero. Então, a função matematicamente é essa aqui. F de x zero, caso x igual a zero, e custo fixo mais alguma função linear em x. Caso x é maior que zero, e aqui é estritamente maior, porque para zero está excluído, e eu vou assumir também menor ou igual que um limitante superior. Esse é o limitante superior. Isso normalmente é simples de conseguir. Né? Limitante superior pode ser 10 na 120, caso eu não sei nenhum, mas sempre vai existir. Mas para problemas de produção, isso é relativamente claro normalmente, que eu não posso produzir mais que tantas unidades. Então, isso é importante de reconhecer aqui, que isso é essencialmente é não linear. Okay? Porque aqui não é linear. Né? Esse ponto vai pular para cima. Então, como eu posso formular isso? E aqui vem a programação inteira para nos salvar. Eu tenho uma decisão discreta, fundamentalmente. Eu tenho uma variável y, que vai ser 1, caso eu vou produzir, e 0, caso contrário. E aqui eu posso expressar a minha função de forma simples. F de x, então, é c vezes y mais L de x. É só isso. Quase. Então, isso decide se eu vou produzir sim, e caso eu vou produzir, eu vou pagar o custo. E depois eu posso produzir livremente. Isso é quase a solução, porque falta uma coisa. Dá para ver o que falta. Normalmente, isso é importante também, normalmente eu quero minimizar o custo. Então eu coloco isso aqui. O modelo seria isso. Deixa eu tirar o F aqui, que parece mais modelo linear. Então, eu tenho o seguinte modelo. Minimiza cy mais L de x, uma função linear, sujeito a x e uma variável. Então, sujeito a x é menor ou igual que o limite, e x é uma variável não negativa real, e y é uma variável zero. Isso é o modelo. Esse modelo tem uma erro. E vocês podem treinar o olho aqui. Esse modelo decompõe em dois, ok? Tem restrições que envolvem x e restrições que envolvem y. De fato, y só é entre 0 e 1, ok? Então, mesmo problema que antes. Não vincula as variáveis. Eu posso aqui, nesse modelo, produzir alguma quantidade sem setar y igual, sem pagar o custo fixo.
Isso é a falha desse modelo. Então, é preciso vincular as variáveis, mesmo problema que nem antes, e o vínculo vai ser esse. Agora, se y é zero, eu não posso produzir nada. X vai ter que ser zero também. E caso y é 1, eu posso produzir o que eu quero, entre 0 e x bar. Mas eu vou ter que pagar então o custo fixo. Sim. Okay? Então, isso é mais um exemplo que, de fato, que em termos de formulação, talvez não tenha muita coisa nova. É só uma aplicação dessas técnicas de novo, mas então isso gera, imagino, resultados interessantes, inesperados, talvez. Então, custo fixo é muito comum, por isso eu mostro isso como técnica, como disciplina também. Então, fica como técnica na caixinha de técnicas ou ferramentas também. Se vocês enxergam um custo fixo em algum problema, a formulação pode ser dessa forma aqui. Isso ok? Não entendi muito bem a relação f com y. Não, fx é essa função, só que essa função não é linear. Então, eu formulei a fx de outra forma. Isso é fx. cy mais lx. Porque caso y é zero, aqui, x vai ser zero também, e a função vai ser zero. E caso y é 1, x pode assumir qualquer valor entre 0 e x bar, e para isso vai pagar L de x. Mas com y1 eu vou pagar também C. Então vai ser essa parte aqui, C mais L de x. Caso x é entre 0 e x bar, mas diferente de 0. Não, o L de x, de fato, o L de x é uma função linear simples. Aqui. Então, de fato, eu poderia talvez mais claro. O L de x vai ser só Cx. Nesse caso. Senão, bom, isso funcionaria também ainda com o C de x mais D. Tanto faz. Só que o meu diagrama aqui sugere outra coisa. Né? O diagrama aqui sugere que para x igual a 0, L de x é 0. Então, isso não seria normalmente que eu tenho. Isso vou, normalmente, se tem essa constante, eu vou colocar isso no custo fixo. Se não tem custo fixo D, independente de produzir ou não produzir. E assim não faz diferença. Esse D eu posso remover do problema. Sim, caso y é 0, sim, dá L 0. E aqui, nesse caso, Cx daria 0 também. Sim, sim. Então, para esse caso aqui, tem que ser assim. Sem esse mais D. Mas se tivesse o mais D, seria uma constante global. Toda função objetiva é simplesmente D a mais. Eu poderia remover isso. Mas o custo fixo normalmente isso. Um custo fixo, 0 para alguma coisa, e depois algo que é proporcional ao número de unidades produzidas, por exemplo. Faz sentido? Mais uma dúvida nesse ponto aqui? Momento. Não. Good night and good luck.